Olá, amados e amadas, eu quero aqui mais uma vez contar para vocês mais um testemunho, né? Como eu já tinha falado nos outros vídeos, que eu ia gravar alguns testemunhos para falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Então, assim, eu vou começar a resumir um pouquinho desde o início da minha história, desde que eu estava no ventre da minha mãe, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Eu já dei o outro testemunho lá, né, sobre finanças e tal, mas esse testemunho é bem maior do que aquele que Jesus já tinha feito. Então, assim, desde que eu nasci, meus pais, eles tinham muitos conflitos no casamento, eles brigavam demais, e aí eu fui, não fui muito desejada desde que eu nasci, né, porque eles tinham muitos conflitos, eles estavam numa fase muito ruim do casamento e tal. Então, já desde o ventre da minha mãe, eu não fui muito aceita ali, né? Tinha muitas tribulações, assim. A minha mãe não era convertida ainda, era uma pessoa que ela me machucava muito quando eu era desde bebezinha. Ela me espancava, ela me batia, né? Me xingava, desde muito pequenininha. Havia muita cobrança dentro da minha casa, assim, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Mas a minha mãe realmente era uma pessoa muito, muito difícil. Então a minha infância foi bem conturbada e isso na adolescência causou muita rebeldia dentro do meu coração. Eu acabei fazendo muitas coisas erradas, tive uma vida de drogadição, de prostituição, né? O inimigo fez muitas coisas na minha vida que realmente para me destruir e me envergonhou várias vezes, né? Era uma vida assim promíscua, era uma vida eu não percebia, mas era uma vida de tristeza, de depressão, só tinha momentos de felicidade. E assim é a nossa vida no mundo, né, irmãos? A gente pensa que a gente tá feliz e na verdade não está. É um engano de Satanás, é uma ilusão, né? A gente achar que as coisas do mundo têm algo de bom para oferecer. Então, assim, eu passei muitos anos e conheci o Senhor Jesus com 15 anos. Mas desde os 15 até os 20 foi uma oscilação de eu estar dentro da igreja e não estar. Eu estava conhecendo Jesus, mas eu não conseguia me firmar, não conseguia ser constante no Senhor nessa época, né? Eu fui várias vezes à igreja, mas ao mesmo tempo eu estava no mundo. E assim eu fui conhecendo o Senhor Jesus, para a glória e honra do Senhor. Chegou um momento na minha vida que eu já tinha sido mãe solteira do meu primeiro filho, Cristiano, e aí foi quando eu conheci o meu esposo, o meu ex-marido, que eu tive a minha filha com ele, a Maria Eduarda, né, me casei, e achei que ele era um homem cristão, achei que ele era um homem de Deus e tal. Eu estava indo na igreja, como eu já havia falado, mas estava com o pé no mundo, eu não conhecia verdadeiramente Jesus. Então eu acabei me casando sem a direção de Deus, mas acreditava realmente que era da parte de Deus. Eu sofri muito nesse casamento, apesar de Deus, hoje eu vejo que a melhor coisa que Deus fez na minha vida foram os meus filhos, assim, né? Trouxe uma grande alegria para minha vida, ser mãe, me trouxe muita maturidade, né? E ali, nessa época que eu conheci esse meu ex-marido, eu fui me alicerçando no Senhor, fui conhecendo o Senhor mais a fundo e nasceu um primeiro amor, um grande desejo de conhecer o Senhor mais fundo, mais e mais. E como eu sofri muito nesse primeiro casamento, tive muita decepção, muitas coisas seríssimas aconteceram comigo. Eu fui despejada 3 vezes da casa onde eu morava, ele não pagava as contas, era realmente muito difícil. Ele sempre estava fora de casa, sempre estava viajando. Eu criei os meus filhos, depois eu tive mais um filho, o Cauã. Tive a Maria Eduarda, logo depois que eu casei, tive o Cauã. Então eu tinha 3 filhos e criei praticamente os meus filhos sozinha. E foi realmente muito difícil. Já teve
alguns momentos assim de eu chegar a ficar um mês sem luz dentro de casa com a minha bebezinha pequena. Deus só não deixou a gente passar fome porque eu estava no Senhor, eu estava orando, e Deus ele supria ali todas as minhas necessidades, e Deus operava milagres, e através desses milagres eu comecei a conhecer o Senhor e ter experiências com Deus cada vez mais, e vi a mão do Senhor e o Senhor cuidando de mim nesse tempo todo. Então assim, foi maravilhoso, apesar de muita dor, de muita dificuldade, de muita tristeza, de muita decepção, traições. Eu ainda achava que eu realmente precisava estar ali naquele casamento mesmo, passando por tudo aquilo que eu estava passando, né? Até chegar ao ponto de realmente o divórcio, a separação foi muito dolorido, foi muito difícil para mim, e até eu me restituir, né? Até o Senhor me reconstruir. Que ali, depois do divórcio, eu fiquei sozinha com o Senhor, e foi um tempo de restauração da minha vida, de cura, né? E foi aonde o Senhor começou a fazer algo diferente na minha vida, na questão ministerial. Deus começou a me usar mais, assim, no ministério, na igreja, as coisas que eu fazia. Ali, mesmo sofrendo, eu levava os meus filhos para a igreja sozinha, eu estava sempre sozinha na igreja, né? E fazia as coisas pro Senhor, e um pouquinho antes do divórcio ainda, esse marido ele foi embora, e ele ficou 2 anos fora. Ele vinha só uma vez por ano dentro de casa, ficava 3, 4 dias e voltava embora. Eu tratava como ele como esposo, mas eu resolvi mudar a minha oração, né? Fazia muitos anos que eu havia orando assim por transformação, por restauração do casamento, e Deus começou a me revelar algo diferente, que ele já tinha quebrado a aliança do casamento e já não estava nesse casamento que há muito tempo, e que eu estava ali seguindo sozinha já, e daí eu percebi que eu estava realmente sozinha há muito tempo, e o Senhor começou a falar comigo sobre algo novo que ele ia fazer na minha vida. Mas eu relutei muito, porque eu tinha muito temor, sempre tive temor da palavra, e eu tinha medo de estar fazendo algo errado e contrário à palavra de Deus. Mas eu entrei no período muito longo mesmo, de jejum, de oração. Eu fiquei 2 anos ali orando ao Senhor. Fiquei os últimos 6 meses, quando o Senhor começou a falar para mim que era outra direção que ele ia dar, que não ia ser restauração. Demorou bastante até eu discernir realmente a voz do Senhor e obedecer. E logo após esse divórcio, foi muito rápido o que o Senhor fez na minha vida. Eu comecei a sonhar com um rapaz. Eu quero deixar bem claro aqui que já fazia 2 anos que eu tava, né, sozinha, mesmo estando casada no civil, no papel. Eu já fazia, na verdade, já fazia 7 anos que a gente estava separado, né, dentro de casa e tal, e ele sempre ausente. E aí, os últimos 2 anos, ele estava totalmente ausente, porque ele foi morar em outra cidade e tal. E nessa restauração, nessa reconstrução que Deus começou a fazer na minha vida, eu comecei a sonhar com um rapaz da igreja. Eu já tinha essa igreja, eu já estava lá, já fazia alguns anos também, servindo o Senhor. E eu até me assustei quando eu tive esse sonho, né, porque eu não imaginava. Mas eu lembro de uma oração que eu fiz, que eu dei liberdade para o Senhor, isso depois do divórcio, e eu falei para Deus que eu tinha o sonho de ter um homem de Deus do meu lado, que fizesse a obra de Deus, de ter uma família, né? Era o meu sonho, de ter um homem que servisse ao Senhor, mas que amasse mais o Senhor do que a mim, se fosse um dia da vontade de Deus, se Deus permitisse, né? Que eu ficava muito assim, pensando que um novo casamento não seria da vontade de Deus. Mas Deus, ele conhece muito mais coisas, ele sabe das coisas muito mais do que a gente sabe.
E Deus já sabia, Ele começou a me mostrar, me revelar muitas coisas que estavam acontecendo que eu não sabia, mas o Senhor sabia. E Deus quis me livrar, me libertar de tudo aquilo que eu vivia, aquela prisão emocional, a manipulação que eu era manipulada ali. E foi muito triste, foi realmente um momento de muita dor e até anos depois demorou para o Senhor me reconstruir novamente, depois de tudo que eu tinha passado. Muitas mentiras, muitas surpresas ruins eu tive, né, durante o meu casamento passado, que na verdade não era um casamento, porque não existia e eu não tinha me dado conta disso. E quando eu comecei a sonhar com esse rapaz, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com os meus pastores, com a minha liderança, e o Senhor foi me dando direções ali. E eu pedi para Deus que Deus confirmasse, se fosse da vontade dele, esse casamento, que eu já entendi ali no sonho que era de Deus, que a gente estava feliz e que era de Deus. E eu falei, Senhor, me confirma se isso é da parte de Deus. E eu sonhei várias outras vezes, e Deus usou profetas e começou a confirmar isso na minha vida. Até então, eu não conhecia esse rapaz, e ele começou a se aproximar de mim sem eu falar nada, sem eu precisar fazer nada. Foi algo realmente da parte de Deus. E eu nunca tive intenção de namorar, de ficar com outra pessoa, assim, né? Se não fosse realmente um casamento de verdade, alicerçado no Senhor. E aí Deus fez tudo novo, fez tudo diferente. Esse rapaz, ele já chegou, já logo no primeiro mês, as primeiras conversas que a gente teve, ele já falou em casamento. E foi tudo muito bonito, muito lindo da parte de Deus. E a gente se casou. E foi tudo perfeito até o primeiro, o segundo mês de casamento, onde começaram algumas discussões e eu comecei a perceber algumas atitudes dele que, principalmente na imaturidade, que ele veio da casa da mãe, ficou na casa da mãe até um pouco mais velho e não estava acostumado a pagar conta e tal. A gente teve algumas discussões e ele era realmente muito imaturo nessa época. Ele acabou voltando para casa da mãe dele, saindo de casa. E logo depois que a gente casou, foi um período muito, muito difícil no início, porque o meu esposo, ele saiu de casa 4 vezes. Não foi uma vez só que a gente se separou, foram várias vezes. Ele saía de casa e, graças a Deus, o Senhor me dava sempre a direção de perdoar e orar muito pela vida dele, muito mesmo. Orar, jejuar, clamar, porque a esposa, ela é chamada para ser intercessora. Então ali, as direções do Senhor era que eu orasse, guardasse a vida dele em oração. E graças a Deus, Deus nunca permitiu acontecer um adultério, algo assim que pudesse ali manchar aquele casamento, que eu tinha certeza, e por causa dessa certeza de tudo que aconteceu antes, as orações e tudo que eu busquei no Senhor antes, eu tinha certeza que era da parte de Deus. E foi isso que me manteve alicerçada ali em todas as dificuldades que viriam depois, né? Então ele voltou para casa da mãe, mas foi tão algo de Deus que mesmo eles separados, né, ter saído de casa, eu nunca tirava a aliança do meu dedo e ele continuava servindo o Senhor na igreja. E a gente fazia parte da mesma igreja. E a gente se encontrava, mas a gente não conversava, ele me ignorava, eu passei por muitas coisas. Ele falava que não me amava mais, que queria o divórcio, que nunca me amou, que foi uma besteira que ele tinha feito. Eu passei por coisas muito difíceis, gente, muito difíceis mesmo. Mas dentro do meu coração o Senhor me dava
aquela certeza que era algo da parte de Deus. Mas da última vez que ele saiu de casa, ele ficou 4 meses fora de casa. Das outras vezes eram 30, 40, 50 dias. Da última vez foram 4 meses. Então, Satanás, ele minava a minha mente, querendo colocar dúvidas no meu coração. E foi um período onde a minha fé aumentou muito mais, onde o Senhor me alicerçou muito mais nele, porque eu aprendi realmente o que era a intercessão, o que era a oração, e eu alcancei níveis de intercessão com Deus, e que foram muito além do que eu poderia imaginar para minha vida. Foi uma experiência que hoje a minha fé já não é mais a mesma depois dessas experiências que eu tive com o Senhor, e principalmente entendendo a força que existe na palavra de Deus e que ela é poderosa. Então eu passei a acreditar demais, mais do que eu já acreditava antes, na palavra do Senhor. E eu declarava e eu ficava, eu entendi que a missão da mulher é realmente interceder pelo seu esposo, é gerar o seu esposo em oração, é gerar, se você quer que o seu esposo tenha maturidade, espiritualidade, que ele seja um homem de Deus, você precisa gerar isso em oração, tanto antes do casamento ou depois, né? Eu já deveria ter gerado isso antes, mas como eu não planejava me casar, não me preparei para isso. Então, assim, nós geramos os nossos esposos, nossos filhos em oração, e tudo, absolutamente tudo que nós oramos, nós precisamos ter fé, porque Deus, ele responde e ele faz. E essa é a nossa função. E Deus, ele restituiu o meu casamento, reconstruiu todas as vezes. Ele vinha e pedia perdão, Deus restaurou a nossa vida, e graças a Deus, como eu já falei aqui, o Senhor nunca permitiu ter uma outra pessoa envolvida em nosso meio. Eu clamava muito pelo Senhor e eu repreendia os demônios ali, e realmente era uma guerra espiritual que eu passei durante esse processo aí, né, que foram alguns meses assim de intercessão, e eu nunca deixei de orar mais pelo meu esposo, pela minha família, e eu já havia entendido isso também para com os meus filhos. Eu sempre intercedi muito pelos meus filhos, e Deus foi alicerçando a vida deles, cada um deles. E Deus é maravilhoso, gente. Enquanto a gente deposita a nossa confiança no Senhor, nós estamos nas mãos dele, ele está cuidando de nós. E agora eu vou chegar na parte que realmente o milagre foi maior ainda. Depois que eu tive o meu terceiro filho, lá atrás, há muitos anos atrás, eu fiz uma laqueadura no meu antigo primeiro casamento, para não ter mais filhos, porque eu não imaginava que eu iria me separar, ia me casar de novo. Até o médico sugeriu isso, e eu falei, não, nunca vou me separar, não, isso não tem possibilidade nenhuma de acontecer. E aconteceu, e o meu esposo não tem filhos. O meu esposo atual, agora, o sonho dele, antes da gente se casar, ele já tinha me falado que era ter um filho, uma filha, na verdade, ele queria uma menina, que o sonho dele era ser pai. E eu até disse pra ele, eu falei, olha, eu não posso ter filhos, eu já fiz a operação, eu tirei as trompas, não tem como eu ter filhos, então eu não sou a pessoa indicada para você casar, porque eu não posso mais ter filhos. Mas aí ele me perguntou, mas e dá para fazer uma inseminação artificial, tem como reverter? Eu falei, não, sim, o meu útero é super fértil, não tem problema nenhum, dessa forma dá para fazer, mas da forma natural não tem mais como. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, Deus restaurou. Hoje nós fazemos a obra de Deus juntos, nós lideramos casais, para a glória e honra de Jesus Cristo. O Senhor foi nos ensinando, nos alicerçando ali, me ensinando a ser uma esposa intercessora, a interceder pelo meu esposo. E ele foi crescendo também em maturidade.
e hoje nós estamos ali servindo juntos ao Senhor. E o meu esposo, no seu secreto, ele orava pedindo a Deus um filho, mesmo eu não podendo ter filhos. Mas ao mesmo tempo, como os meus filhos hoje já são adultos, né? O mais novo tem 18 anos, o Cristiano tem 26, a Maria Eduarda 20, o Cauã vai fazer 18 anos agora. Então eu até pensava por conta dele, né? Por causa do sonho dele, mas eu realmente pensava que não poderia ser possível. E ao mesmo tempo também pensava que se fosse da vontade do Senhor, Ele faria, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer. Já tive muitas experiências com o Senhor, de milagres que aconteceram na minha vida. Como já falei aqui, foram muitos testemunhos, né? E Deus vai edificando nossas vidas, e nós vamos conhecendo o Senhor, e a gente sabe que Ele faz quando Ele quer. E quando já tinham se passado 5 anos de casado, eu fiz uma oração ao Senhor, e da boca para fora, às vezes eu falava que eu não tinha mais vontade de ter filhos, assim, né? Ele insistia, ele estava sempre profetizando: você vai ficar grávida. E uma dor de cabeça que me dava, ele falava: você tá grávida. E eu falava: não tem como, não tem condição, né? Às vezes chegou até me entristecer o meu coração, porque eu via o desejo realmente dele ser pai. Ele via as crianças na igreja, ele via a criança onde a gente ia, onde a gente andava. E ele via as meninas, ele falava: eu quero uma menina, eu quero um bebê. E eu, com 43 anos, já laqueada, eu comecei a sonhar. Deus começou a me dar sonhos que eu estava grávida. Sonhar que eu estava parindo, que eu estava sentindo dores de parto, né? Detalhe, logo depois que a gente casou, no início do casamento, a primeira relação sexual que a gente teve, eu fiquei grávida, mas era uma gravidez tubária, que é muito comum nas mulheres que têm laqueadura. É uma gravidez que ela não evolui, o embrião ele fica lá na tuba, e é até perigoso, né, continuar essa gestação, porque pode estourar a tuba, e a mãe pode ter uma hemorragia e até ir a óbito. É muito perigoso. Mas ao mesmo tempo eu não queria fazer nenhuma intervenção cirúrgica para tirar esse embrião, porque era uma vida que estava ali. Então, quando eu fiquei grávida e os médicos falaram: não, a gente vai ter que abortar, a gente vai ter que tomar uma medicação mais forte, eu não aceitei. Eu falei: tem alguma outra possibilidade? É muito perigoso, mas a gente pode estar acompanhando através dos exames de sangue. E eu pedi para que a médica se retirasse da sala. Isso foi logo depois que a gente casou, a gente tinha acabado de se casar. Eu entendi que foi um sinal do Senhor, um sinal da parte de Deus, mas nunca imaginei que aconteceria o que aconteceu 5 anos depois. Naquele dia eu orei ao Senhor, eu com meu esposo, nós oramos, e eu falei: Senhor, se o Senhor deu, o Senhor leva de volta, porque eu não quero fazer um aborto, não quero tirar esse filho, apesar de ele estar no lugar errado. É uma criança, é uma vida, e eu não tenho coragem, não quero carregar um aborto nas minhas costas, não quero fazer. E a gente pediu para que o Senhor recolhesse essa criança. E o Senhor recolheu no mesmo dia. Eu comecei a sangrar e foi tudo muito natural, não precisei tomar remédio, fazer curetagem, raspagem, não precisei fazer intervenção nenhuma, porque muitas mulheres acontece também delas fazerem, dar complicação. E aí, como eu já era laqueada e vi ali um sinal de que talvez a laqueadura pudesse se reverter, eu fui pesquisar sobre isso. Em algumas mulheres realmente é raríssimo de acontecer, mas a laqueadura reverte. Em alguns casos o corpo ele se regenera. E eu pensei que se eu fizesse alguma intervenção ia prejudicar ainda mais. E pensava que a tuba, a trompa, ela teria se regenerado ali, mas teria ficado defeituosa, por isso que o embrião parou ali. Então,
eu sabia que se eu fizesse alguma intervenção ainda iria piorar essa situação. Mas eu não tinha vontade de ter filhos, porque eu já tinha 3 filhos, e como eu eduquei os meus filhos praticamente sozinha, criei os meus filhos praticamente sozinha, foi muito difícil. Eu pensava assim que eu não queria passar por aquilo de novo e tal, mas era uma situação totalmente diferente, o Senhor já tinha preparado tudo. E um dia eu falei pro Senhor que eu acredito que eu mesma que impedia, porque eu falava que eu não queria. No fundo eu ainda tinha medo, mas eu fiz uma oração com o Senhor uma vez e eu disse para Deus assim que se fosse da vontade dele, que eu estava ali. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposta, se esse é o teu propósito, de ser mãe, e é isso que o Senhor quer para mim, para minha vida. E quando eu fiz essa oração, eu falei para Deus que eu estava disponível. E foi quando, logo depois, nós tivemos a surpresa de que eu estava grávida. E no início eu fiquei bem assustada, porque eu achava que era uma outra gravidez ectópica, que era uma outra gravidez que não ia evoluir, eu achava que ainda tinha algo nas minhas trompas. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de retirada de pólipo no útero. Eu acredito que é por isso que eu não tinha engravidado ainda, porque já era um propósito do Senhor. E Deus só estava esperando eu fazer aquela oração e permitir e desejar que o Senhor fizesse. Então eu quero falar para você que tá tentando ter filhos, ainda não conseguiu, né? Se você tem passado por um período, eu conheço muitas mulheres que são mais velhas ou às vezes até mais novas, mas estão tentando já há muito tempo ter filhos, tem complicações, tem enfermidades, às vezes o Senhor faz. Ore, clame a Deus, peça para o Senhor que Deus, eu tenho certeza que Ele vai realizar o teu sonho, né? Eu falo que eu nem pedi para o Senhor, e mesmo assim o Senhor me concedeu essa graça. Eu já estou grávida de entrando no 7º mês, a bebezinha tá grande, é uma menina, a Maria Helena, que era o sonho do meu marido. E eu quero até deixar para vocês aqui o meu Instagram, Sheila Ribeiro, terapeuta capilar. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho da minha história, ali a gente tem um outro Instagram meu e do meu esposo juntos, que é Sheila underline e... Não, perdão, gente. Underline e underline Sheila Ribeiro. Lá a gente tem um pouquinho da nossa história, tem alguns vídeos do chá de revelação, que foi bem emocionante. Meu marido caiu de joelhos, chorando, agradecendo ao Senhor, foi muito bonito. E o Senhor tem realizado esse sonho na nossa vida. Depois de muitos testemunhos, esse testemunho tão grande, tão maravilhoso. E eu tenho orado a Deus e pedido para que o Senhor nos dê sabedoria para educar a Maria Helena no caminho do Senhor. Tenho certeza que ela já é uma adoradora e que vai trazer muita alegria para nossa família. Amém? Eu queria contar para vocês essa bênção. Se você tem algo, mesmo que não seja uma gravidez, mesmo que seja uma causa impossível, ore, peça a Deus, clame a Deus, que Deus responde oração. Amém? Fiquem com Deus e um beijo no coração, que o Espírito Santo possa falar mais ao coração de vocês.